Oi, pessoal. Ah, deu. Às vezes é só uma questão de Pronto. conexão inicial, faz parte. Tudo bom, Camila? É isso aí. Não, tudo bem. Sempre no comecinho a gente tem esses ajustes técnicos aí, mas faz parte. Bom, então vamos lá. Bom, primeiro a gente vai fazer uma introdução aqui, né? É, como a gente está transmitindo pelo meu perfil, vou apresentar então a Nath, conforme as pessoas forem entrando, depois fica essa gravação, e aí para a gente poder depois repercutir esses conteúdos, né? Então, a Nath Peroni, ela é uma especialista, ela é focada em coach para lideranças, né? Então, ela também tem um trabalho muito legal na internet, no perfil dela, no arroba Nath Peroni, né? Que é o trabalho exatamente com assuntos muito alinhados com aquilo que eu falo nos meus canais, nas minhas redes, que é a melhora desse ambiente corporativo, né? Tanto para as pessoas, através da comunicação interna, quanto para a empresa, através de ter líderes mais engajados, né? Que olhem para o colaborador com essa visão da pessoa, do profissional, e não apenas ali um número, né? Uma meta a ser atingida, mas para que essa soma de informações, ela então leve as pessoas, os profissionais e as empresas para o sucesso. E o que hoje a gente vai falar é um pouco dessa mistura, né? Um pouco de cultura e clima organizacional que impacta diretamente nesse ambiente, nesse desempenho das pessoas e como a comunicação interna ela pode ajudar a levar esses benefícios da cultura e do clima organizacional para o dia a dia das empresas. Então, Nath, eu queria que você se apresentasse, então, para as pessoas, depois para isso ficar registrado aqui na nossa gravação, para que a gente também possa acompanhar o seu trabalho pelos seus canais também. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tu já super me apresentou aí, mas para quem quiser me conhecer mais, pode entrar também no site www.nathperoni e ali eu tenho um pouquinho de tudo que a gente faz, porque a gente é meio multifuncional, multipotencial, né? E o mundo hoje é bem complexo aí, então a gente atende em várias frentes, mas como tu mesmo disse, e vai ter tudo a ver com o nosso papo aqui hoje, porque pode não fazer sentido agora no início, mas clima, cultura, endomarketing, liderança e autoconhecimento tem tudo a ver, né? Então, eu acredito muito nisso, que tudo começa lá no nosso autoconhecimento, no nosso protagonismo, mas o nosso papo hoje é e a gente dentro das organizações, né? A gente trabalhando dentro dos negócios, dentro das corporações, das culturas, como é que isso funciona. Então, eu já tenho uma conexão com a Camila aí, né? Bem que, como ela disse, assim, tem muita liga ao nosso trabalho. Então, eu acredito que vai ser um papo muito bom. Estou muito grata de estar aqui conversando também com o teu público. E vamos lá! Legal. Então, pessoal, muito obrigada, né, Nath, por você estar aqui hoje com a gente. Então, a gente fez uns alinhamentos para preparar esse conteúdo para a gente conversar hoje. E a gente viu que o assunto, né, clima e cultura organizacional, ele está muito presente, né? E acho que tem muito a ver com a retomada dos trabalhos presenciais, né? Se deixou muito de falar sobre o clima organizacional durante esse período de pandemia. Então, uma coisa que é bem simples assim da gente esclarecer da diferença do que é cultura e do que é clima organizacional é que o clima, ele é algo momentâneo, né? Ele é como quando você chega num lugar e fala assim, o clima da festa estava super bom, né? O clima da empresa é aquele momento, né? Aquela situação onde as pessoas, elas vivem aquela situação naquela empresa. E então o clima, ele não é construído, o clima, ele é medido, né? Você mede o clima naquele momento da empresa. Mas a cultura organizacional, ela é a base, ela é muito mais ligada realmente à missão, à visão, os valores, o propósito da empresa. Né? A cultura é como a empresa ela se apresenta para as pessoas, ela é o caráter da empresa. Então, a gente percebe às vezes que as pessoas, elas quando estão voltando agora para o ambiente presencial novamente, ou misto, está se voltando a falar disso, né? Desse clima, desse ambiente novamente presencial ali, ou misto, né? O híbrido, e como é que as pessoas elas vão se comportar novamente naquele ambiente.
durante esses 2 anos de pandemia, novos colaboradores foram contratados e talvez nunca tenham se visto presencialmente, né? E agora estão indo lá conviver um com o outro. Então, assim, Nath, até queria que tu falasse um pouquinho como é que você, na tua visão, né, percebe isso, né? A cultura impactando o clima das organizações, né? Acho que em termos conceituais, né, porque na realidade está tudo misturado, né, clima e cultura, mas em termos conceituais é bem isso que tu falou, né? A cultura é composta por tudo isso, a missão, a visão da empresa, toda aquela história, né, de origem do fundador, né, tudo isso, e que já é um pouco óbvio falar isso, mas a gente sempre diz que tem que falar o óbvio, né, mas que cultura não é aquele quadrinho na parede, enfim, é toda a comunicação, já linkando com o teu trabalho, que é feita, né, sobre a história da empresa. E o clima é o que a gente sente no ambiente, né, através do modo operandi da empresa e das relações que se constituem, né, nas trocas entre as pessoas. Por isso que muito se diz, depois a gente vai falar um pouquinho sobre recrutamento também, né, mas por isso que eu, por exemplo, particularmente falo muito nas entrevistas e tento, né, com os candidatos, com as pessoas que a gente conversa, eu particularmente tento dizer um pouco do que é o clima, de como a empresa funciona, porque clima não é uma coisa que tu consegue vender, né, tão fácil ou mostrar antecipadamente. Tu sente a partir do teu primeiro onboarding lá, da primeira integração, como tu é recebido. Então, o clima é uma coisa que a gente sente, é como tu te sente, né, naquele ambiente. Tem a ver com as nossas relações e com as nossas emoções. Então, respondendo a tua pergunta do que eu acredito, né, Camila? Bom, primeiro que assim, eu acredito que o mundo já é híbrido, né? Independente se tu tá numa empresa que é mais presencial ou numa que é totalmente remota, a opção que se tem hoje de trabalho no mundo, ela é híbrida, né? Ela pode ser ou de um jeito, ou do outro, ou de ambos, que é daí o famoso conceito de híbrido mesmo. Mas o mundo do trabalho hoje, ele já, né, tanto que se tu vai no LinkedIn, filtra ali vagas, tu pode até selecionar se tu quer vagas remotas, né, ou presenciais. Então, por que eu tô falando isso? Porque, de modo geral, quem trabalha com pessoas, e aí eu gosto sempre de esclarecer que, na minha visão, quem trabalha com pessoas é todo mundo que trabalha com gente, ou seja, praticamente todo mundo, né? Não é só o vulgo RH, ou a área de endomarketing, ou o pessoal do DP, ou gestores e líderes são os principais gestores de pessoas na empresa, né? Tanto que o próprio nome dos setores, né, de RH, que já é algo meio, né, caduco, assim, porque recursos humanos no mundo híbrido, né, remoto, é meio estranho já, fica a dica aí para refletir, né, sobre isso. Não é nossa pauta, mas fica a dica. Já tem muito setor de gente, gestão, né, as nomenclaturas mudaram bastante. Então, no que tu falou, assim, em termos também de pesquisa de clima, né, hoje já se fala muito aí sobre o EVP, o NPS, né, que é o Employer Value Proposition, que é para a empresa conseguir sentir, né, o quanto de engajamento, né, se tem. Isso está muito ligado também com outro papo que a gente pode bater outra hora, né, Camila, que é sobre gerações, como é que as gerações pensam, como é que elas funcionam. Exato. E o NPS também, que já é um outro formato, assim, né, com perguntas mais simples, enfim, para te avaliar o quanto que as pessoas recomendam a tua empresa, né? Então, eu estou trazendo isso, né, porque a gente está aqui também para trazer conteúdo, assim, em termos de ferramentais, e o endomarketing também, né, tem muitas outras práticas, enfim, que hoje em dia estão mais em voga, que a Camila aí que é expert nisso, e daí a gente pode trocar, né, Camila? Mas acho que um recado nesse sentido que me veio, assim, também para passar, é a importância de cada vez mais o setor de people, de culture ou de RH que seja, né, ainda, unir forças, né, com os setores de marketing, né, hoje essas duas expertises, elas são muito importantes, principalmente porque tem muita inovação no marketing digital, né, muita coisa que daí, como tu disse, assim, a gente precisa estar fazendo no mundo digital, né, no mundo remoto, no mundo online, né, então essas expertises,
né? Ó, pessoal aí de people, porque a gente sabe que às vezes tem uma rixa, assim, né? Porque, endomarketing fica com a área de pessoas ou fica com a área de marketing? Fica com os dois. Tem que unir forças, né? Tem que co-criar. Nesse sentido... Isso que você falou é muito legal. A gente tá aqui papeando, então eu tô aqui viajando contigo, porque como é um papo gostoso, né, Camila? Quando a gente fala o que a gente gosta, a gente vai longe, né? Exatamente, mas isso que você falou foi um gancho bom, porque eu já vivi experiências de estar conversando com empresas e era exatamente uma divisão, né? Assim, as áreas de pessoas, né? Dos RHs ali, os desenvolvimentos humanos, eles não se conectavam com as áreas de comunicação. E aí acontece uma coisa muito grave e que impacta no clima, que é aquele ruído da informação. É o povo externo saber das notícias da empresa antes do público interno. Então, já aconteceu da gente estar trabalhando com algumas empresas, por exemplo, e a pessoa da empresa fala assim, ó, não, eu soube que a empresa estava fazendo determinada mudança ou determinada ação por uma pessoa de fora que leu isso na mídia, né? Então, assim, a área de comunicação da empresa repassou isso através da assessoria de imprensa ou pelas redes sociais externamente primeiro, e aí a pessoa chegou para esse colaborador e falou, pô, essa empresa está adquirindo tal coisa, né? Dele assim, eu não estou sabendo. Então, causa para o colaborador da empresa aquele sentimento de, eu estou trabalhando lá dentro, estou o dia inteiro, passo horas lá dentro e não me contam, né, o que está acontecendo. Então, isso gera um distanciamento, né? E a comunicação interna e a cultura, ela está ali exatamente para fazer a aproximação, para fazer a conexão, criar uma empatia. Então, é muito importante que as empresas entendam que a cultura, como você falou no começo, não é um quadro colado lá na entrada da empresa com a sua missão, visão e valores, que está lá por um registro, mas ele faz parte do dia a dia da empresa. Né? A cultura são essa personalidade, que eu falei, o caráter da empresa, que são construídos com ações diárias. É a maneira como a empresa, por exemplo, lida com uma situação, com alguma crise, né? Ou com alguma situação de conflito, por exemplo, em relação a comportamentos, como você falou, de gerações, né? Às vezes você tem empresas com gerações diferentes, às vezes os mais tradicionais, e aí quando eu digo gerações, eu não estou falando de idade. Tem pessoas com idades avançadas e que se comportam com comportamentos muito jovens, né? Então, assim, às vezes são comportamentos já não muito aceitáveis no ambiente corporativo, que se percebe ali acontecendo no ambiente, e aí como que a empresa, né, através das pessoas, dos líderes, né, dessa liderança mesmo, reage, de repente, a um determinado conflito, a uma determinada situação. Então, tudo isso fortalece essa cultura, esse clima, né? Então, assim, quando você tem uma cultura muito presente e você se conecta a essa cultura, e aí essas áreas de people fazem as pesquisas de clima, sejam os NPS, né? Ou as pesquisas tradicionais mesmo, só com carinhas às vezes, né? Como você se sente em determinada situação ou com determinada relação, você consegue ter um bom resultado. Então, às vezes tem empresas que aplicam pesquisas de clima e ficam batendo um pouco com a cara na parede ali de que não conseguem melhorar e não olham para o lado da cultura, né? Será que aquele meu colaborador e eu, nós temos empatia? A gente se conecta de alguma forma? Sim ou não, né? Então, até como você falou, a questão de recrutamento, né? A cultura da empresa, ela já tem que estar presente lá na hora da abertura da vaga. Né? Quando você faz o seu descritivo da vaga, você não deve apenas dizer a função que ele vai exercer ali no operacional, mas como é a empresa e como a empresa imagina que é aquele colaborador ideal que quer ser contratado. Eu me lembro que eu até gravei um vídeo um tempo atrás falando de processo seletivo e eu falava assim, eu vejo às vezes as vagas abrindo e a pessoa quer contratar, tipo, o Batman, né? E quer pagar um salário de menor aprendiz. A pessoa tem que saber fazer tudo, né? E aí quando você vai ver o salário, a pessoa desanima. Então isso já mostra um pouco da cultura da empresa, para mim, na minha visão. Do tipo, eu vou te pagar um salário aqui pequeno, mas eu vou te exigir muito. Então, assim, isso para mim já era uma coisa que eu falei, poxa, não está escrito, mas subentende
que a cultura da empresa é essa, né? De remunerar pouco e exigir muito. Então, lá no começo da trajetória do colaborador com a empresa, a cultura já tem que estar presente. Como é que tu imagina, por exemplo, Nath, que deva ser, por exemplo, esse momento do recrutamento lá, né? Da pessoa chegar cara a cara com o recrutador, ou às vezes até com o próprio líder, e perguntar do clima, do clima não, da cultura, por exemplo, falar, e aí, como é que, né? Ó, eu tô aqui, meu currículo é esse, vocês me chamaram, eu avancei no processo seletivo, mas e aí, como é que são vocês como empresa? Né? Eu acho que a pessoa tem que perguntar também. Não, beleza. Até fazendo o link com o que tu disse, né? A cultura, ela só vai se desdobrando nos outros processos se a empresa, né? Eu sempre digo que empresa é uma pessoa jurídica, né? Então, quando a gente fala empresa, não pensem numa entidade, assim, um ser inanimado que não existe, né? Uma empresa é uma pessoa jurídica composta de, às vezes, uma pessoa ou várias, né? Então, tu vê, a própria cultura se desdobra pelas relações que são formadas nesse contexto, né? Então, deste grupo, né, que geralmente é mais responsável por começar a desdobrar a cultura, que são os líderes, tem que ter algumas, vamos dizer assim, alguns ingredientes, né? Que é a gestão à vista, ter uma visão estratégica, tal, porque para fazer tudo isso que a Camila começou aí e costurou aí, começou a falar, hoje é o famoso olhar jornada do colaborador, né? Fazer aí o employee experience, né? Fazer ele se sentir desse negócio, né? Desse core business, enfim, desde o seu, da sua integração, onboarding ou das suas boas-vindas, né? Ok, então, mas não começa só aí. Começa lá no recrutamento, quando tu começa a falar sobre a empresa e começar a promover o encantamento, né, que pode vir a gerar um engajamento mais lá na frente, né? Exato. Então, veja bem, entrando na tua pergunta, no recrutamento de seleção, né, que eu gosto de falar os nomes, né? A gente fala recrutamento de seleção, também se fala talent acquisition, a gente fala integração, mas pode ser onboarding, porque os nomes mudam, mas a intenção, né, Camila, a intenção da atividade é praticamente a mesma, né? Então, se a gente for falar de recrutamento de seleção, talent acquisition, enfim, como se quiser, como que eu vou fazer uma entrevista focada em uma entrevista de cultura, né? Se eu nem tenho lá os valores descritos, nem desdobrei isso em competências, ou tá muito na mão lá tá muito na sala ou na mão lá da alta liderança, né, que não desdobra, não, isso, o planejamento estratégico está aqui com a gente, enfim. Então, acho que aqui é um recado tanto para os RHs que ainda precisam caminhar para ser mais estratégicos, e isso não é novo, tá, gente? Isso precisa acelerar, né? Quanto também para os gestores, empreendedores, né, donos de negócios que daqui a um pouco estão muito centralizados lá na sua caixa. Tem que abrir a caixa, gente, tem que, né, abrir a caixa de Pandora, liberar, trabalhar com uma gestão mais à vista, para que, então, aquela famosa demanda que surge quando, às vezes, né, eu que sou gestora aí da área de people já há mais de 10 anos, né, às vezes tu é contratada como profissional da área e vem aquela demanda, a tua missão aqui é reter pessoas, engajar pessoas, né? Eu até brinco que hoje em dia reter pessoas, eu particularmente acho um conceito meio démodé, porque o mundo é tão aberto. Como assim reter pessoas? Eu não quero deixar ninguém preso, eu quero engajar, né? É outro papo. Parece que a pessoa tem obrigação de ficar ali até se aposentar, né? O mundo já mudou, enfim, eu quero que a pessoa fique porque ela se sente bem ali, né? Enfim. Então, vamos lá. Voltando ao recrutamento, né, que tu perguntou. Então, eu só consigo colocar na jornada ali, né, do recrutamento de seleção, um momento de entrevista de cultura, se primeiro eu consigo desdobrar isso em perguntas ou em conversas, né? Mas só se eu for uma área de people que seja estratégica, tanto de cima para baixo, né? Do core business, sim, enfim, do líder, entender que todas as áreas precisam estar envolvidas, né? Para ter a jornada mais completa, exato, quanto ser também um profissional com uma visão mais aberta e que se ninguém está me inserindo, de eu ir lá e dizer, gente, eu preciso estar junto, né, aqui para pensar junto com vocês
e transformar o clima e a cultura, senão depois vocês me cobram lá e aí eu não estou envolvida na estratégia, né? Então, acho que uma primeira dica é que os RHs, né, as pessoas de acquisition aí precisam estar mais junto dos negócios, compreender dos negócios para poder fazer essa pergunta. Até porque, Camila, o que vai acontecer, né? Aí a gente vai estar lá entrevistando, seja a geração Z, ou como tu disse, né, pessoas da nossa faixa etária, mas que são cabeças mais abertas. Então, como é que a gente vai estar na entrevista? Tá ouvindo ali, enfim, trocando uma ideia, chega mais para o final, eu também quero fazer perguntas, né? Eu também quero saber da empresa. Claro. Eu também quero, tá, mas me conta aí, Camila, como é que funciona aqui isso e aquilo. E aí, se a empresa não tem, né, esse formato de troca, de conversa, né, não aquela entrevista mais lá de comando e controle, né, que existia assim, eu pergunto, tu só responde, enfim, né? Se a empresa não tem essa visão aberta, tu já sente na própria entrevista. Né? Tu já sente na própria entrevista. Exatamente. Imagina no onboarding, né, na integração. Então, acho que o que a gente está querendo trazer aqui, né, é que você, né, você aí profissional que está procurando sei lá, está fazendo entrevistas ou está de olho no mercado, você já consegue ter percepções sutis, né? Mas se você está ligado depois desse nosso papo aqui, enfim, né, você consegue sentir, tá, mas como é que é essa cultura? A entrevista foi legal? Eu me senti confortável? E aí eu acho que vem um ponto interessante que é assim, né, Camila, mas como é que tu vê isso? Porque tu também tem que conhecer. Por isso que eu disse que o papo tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Você também tem que conhecer um pouquinho dos teus valores, do jeito que tu funciona, que tipo tu é uma pessoa que gosta mais, que te identifica, vamos dizer, mais com negócios de serviços ou de produtos, ou lá na indústria? Porque são funcionamentos diferentes, de culturas, né, e negócios diferentes. Sim. Então, até para te procurar um novo emprego ou uma nova possibilidade, você também precisa conhecer os seus valores, no que você acredita, né? O que você quer como visão de carreira. E aí é que acaba dando essa liga, né? Se vai mais funcionar esse match, esse casamento, né? Ou isso que você está falando é legal. Porque essa coisa de dar o match, às vezes a pessoa, o colaborador não percebe, mas se coloca numa situação. Né? Porque às vezes ali tem aquela pressão, às vezes, se pressiona para não ficar muito tempo fora do mercado de trabalho, e aí quando vê uma possibilidade, né, de oportunidade de vaga e está avançando no processo seletivo, percebe essas coisas, como você falou na entrevista, até no descritivo da vaga, conforme, né, o recrutador ali está passando informação, às vezes vem aquela intuição, né? Que não é bem uma intuição, uma percepção. Do tipo, isso aqui parece que não está bem como eu gostaria, mas eu vou aceitar mesmo assim, porque eu não sei se eu vou demorar muito para me recolocar. E às vezes o próprio candidato aceita, né? Aceita essa vaga e entra numa empresa, e aí ele vai ver que pouco tempo depois ele está deslocado lá dentro. E não é porque ele é incompetente na função que ele foi contratada ou porque a empresa tem algum problema, mas o perfil cultural dele não batia com o perfil cultural da empresa. Então, aquela pessoa ela fica deslocada. Então, é papel, eu acho, papel tanto dessa pessoa jurídica, né, dessa persona, empresa, e deixar claro o que espera do colaborador, tanto como profissional, como comportamentos culturais, assim como o candidato também se posicionar como ele gostaria de ser reconhecido como profissional, mas que tipo de ambiente cultural ele gostaria de estar inserido, né? Quando essa combinação casa, aí aquela missão do reter o talento acaba sendo mais fácil, porque aquela pessoa ela se identifica com aquele lugar, ela se sente parte daquela empresa, daquele ambiente, e aí fica mais fácil realmente reter aquele profissional dentro da empresa. Quando esse deslocamento cultural ele é muito forte, a pessoa ela não desempenha. Eu acredito muito nisso. Eu acho que quando você não tem um ambiente cultural propício
você não consegue desempenhar o seu potencial máximo como profissional, porque você não se sente bem lá dentro, né? Eu costumo dizer que tem um termômetro, que é quando você está conectado à sua empresa e quando você não está mais, que é o despertador. Quando o despertador toca e você acorda e fala, poxa, legal, estou indo trabalhar, né? Estou grato por aquele momento de ter um trabalho, você está conectado, você tem o teu fit lá com a sua empresa, né? Você tem essa relação. Quando o despertador toca e você bufa, meu Deus, mais um dia naquele lugar, né? Acabou, né? A relação já acabou. E aí quando você vai ver, não é às vezes por questão salarial, não é porque você não está entregando resultado, não é porque você não está entregando valor. É muitas vezes, e muitas mesmo, por um desalinhamento cultural, porque você não se sente conectado culturalmente com os valores, né? Com o propósito daquela empresa. Aquela empresa não te representa, né? Você não se sente parte daquele ambiente. E aí você, às vezes, realmente, como área de pessoas, como é que você vai reter um talento desse se o cara ele está completamente desalinhado culturalmente, né? É um bom profissional, às vezes um expert em determinada coisa, entrega resultado para a empresa, tem um salário bom, mas culturalmente ele está totalmente desalinhado, né? Daí, tipo, vai fazer o quê? Como é que... Eu acho que não tem o que fazer, né? É que cultura a empresa precisa apresentar, né? Mas, na verdade, aquilo que a gente falou no início, o clima tu vai sentir mesmo depois que tu entrar. E olha só como clima e cultura tem tudo a ver com comunicação, né, Camila? Porque, assim, na verdade, tu vai sentir isso tudo, essa verdade, né? Se essa verdade da cultura, ela é realmente efetiva, e o que te foi dito a respeito, na prática, acontece. Vai acontecer ali. Então é o famoso ditado lá, né? Não pode ser, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então, todo aquela apresentação inicial, o jeito que tu foi tratado na entrevista, né? Nas tuas boas-vindas, né? O próprio período de experiência serve para isso, né? Para te ir conhecendo e sentindo, vendo como é que são as relações, né? E até eu estava num evento aí, segunda-feira, bem atual aí, lá do Vale do Silício, sobre experience, né? Sobre RH Leadership Experience, né? E aí o pessoal tava falando, tá, mas como que a gente faz, né? Para trazer toda essa vivência, né? De ambiente e cultura, enfim, para o mundo remoto, né? Porque nós somos seres, sim, de contato, né? Seres humanos de contato, sensoriais, enfim. Claro que aqui a gente tem que separar personalidades e interesses, né? Tem pessoas que se adaptam mais, né? No sozinho em casa, home office, sim, à distância, e pessoas que gostam mais das relações. E viva isso, ainda bem que agora tem possibilidades para ambos, né? Mas pensando em estratégia, né? De cultura, como é que tu faz como área de people, de endomarketing, enfim, né, nessa parceria, para conseguir transmitir, né, o ambiente de trabalho, né? Por isso que hoje em dia, né, está se falando muito sobre construir a jornada do colaborador, né? E como que a gente constrói isso? E, de novo, pode ser que a gente esteja aqui falando óbvio, mas a gente vai falar, né, Camila, que assim, é que cada vez mais o mundo pergunte para as pessoas. Faça enquetes, descubra, veja o que está faltando, o que eles têm de necessidade, né? Por isso até esses recursos, né, de EVP, NPS, enfim, a gente não vai entrar nos aspectos né, em cada um deles, mas procurem sobre isso. Se vocês são pessoas de people, procurem, né, se atualizem sobre isso, porque são experiências diferentes, né? Claro que antes, né, todo mundo entrava no presencial, tu conseguia ter um mundo perceptível, né? Tu sentia mais, tá, mas aquela pessoa tá falando isso, mas ela tá dizendo para eu não vir de bermuda, mas ela tá de bermuda. Como é que é isso, né? Ou ela tá me dando aqui um texto e eu tô sentindo que emocionalmente ela tá conversando de outro jeito com a pessoa, né? Então, claro que digamos assim, o mundo virtual deixa um pouco a desejar nesse sentido.
Só que aí vem os outros recursos que, né, quem é, ó, as pessoas de marketing, de endomarketing, que estão no mundo digital, estão muito ligadas nisso, que é gamificação, que é trabalhar cada vez mais fazendo atividades que têm por base a andragogia, né, que envolvam a experiência das pessoas, que façam elas se envolver, porque eu acho assim, ó, a grande missão do término de um onboarding, agora a gente falou de recrutamento, agora vamos entrar um pouco assim, a pessoa entrou, foi selecionada. Eu acho que a grande missão do término de uma integração ou de um onboarding, principalmente no mundo online, é o dia lá, ou o turno, ou o dia acabar, a pessoa desligar a câmera e pensar, eu quero trabalhar para essa empresa. Eu me identifiquei, tem a ver, e eu vou aqui, ó, eu não vou atualizar mais meu currículo, né? Vou deixar parado por um tempo, porque é aqui que eu quero ficar agora, porque eu me identifiquei, porque a forma como me deram boas-vindas, o que me falaram sobre a empresa tem tudo a ver com os meus valores, com o que eu acredito, com o core business que eu quero trabalhar, né? Então, assim, ó, eu acho que uma grande Eu acho que você está até respondendo, tá até respondendo a pergunta que a Giovana colocou ali, que era assim, se não existe uma incompatibilidade cultural, mas ainda existe desajuste, como alinhar, né, a cultura da empresa e do colaborador? Eu acho que é exatamente disso. Eu acho que através dessa pesquisa, de você trabalhar constantemente o endomarketing, você ouvir, abrir o canal de feedback, né? Você ouvir o que o colaborador está falando, que eu acho que não tem como você alinhar uma expectativa que você não conhece, né? Como é que você vai alinhar uma expectativa do colaborador se você não ouviu o que o colaborador tem a dizer, né? Tipo, não acha que é por aí que você só começa a fazer realmente vamos dizer assim, esse alinhamento, né? Começa a fazer essa sintonia fina quando você abre um canal de feedback. E você está falando de reconhecimento, da celebração, né? Então, assim, quando você percebe, ó, puta, eu passei pelo onboard, eu passei pelos meus 3 meses de experiência, é aqui que eu quero trabalhar, isso tem muito a ver com você também ser reconhecido como profissional, né? E isso é um ponto da cultura da empresa. Essa empresa reconhece e valoriza, né, os profissionais ou não, né? Ou só põe metas para serem atingidas. Ou quando você faz uma coisa ali um pouco fora da curva, ou quando você faz uma entrega legal de valor, você tem seu mérito, você tem seu reconhecimento, né? A comunicação interna tem um papel muito importante para isso. E quando você tem canais de comunicação ativos, e aí você vê a Nath fazendo uma entrega de valor legal, entregando um projeto legal, ou atingindo um indicador ali, né, um índice que estava ali para ser atingido há muito tempo, você atingiu, você conseguiu, você está bem, mas você ouvir do seu chefe um parabéns, você, de repente, ter uma nota num canal de comunicação interna dizendo, olha, parabéns para a Nath Peroni, que atingiu tal indicador, superou, né, uma expectativa, ou conquistou determinada coisa, ou, né, concluiu determinado projeto. Aquilo te faz bem. Quem é que não gosta de receber elogio, né? Então, aquilo te faz bem. E tem empresas que pecam, às vezes, por esse acolhimento, né? E isso, para mim, é vamos dizer assim, não vou dizer uma falha cultural, né? É uma palavra forte demais, mas é um ponto de melhoria dentro dessa construção da cultura, que é o reconhecimento e a celebração de bons profissionais, né? De talentos que você tem dentro da empresa e que estão ali se dedicando, entregando valor e que às vezes precisam só ter a luz, né, direcionada para eles. E aí, voltando à pergunta que a Giovana colocou lá, quando você tem esse trabalho de reconhecimento e celebração e você tem um canal de feedback aberto para escutar o do colaborador, o que ele sente, não é nem o que ele acha, não, o que eu sinto em relação a essa empresa, eu acho que aí sim a gente consegue trabalhar uma construção de uma cultura alinhada, né, às expectativas de ambas as partes. Das partes. Giovana disse com certeza, então acho que a gente respondeu a pergunta dela. Legal. Eu acho assim, né, eu até fiz aqui uns tópicos, né, que anotei, assim, eu particularmente, tá, eu sou muito adepta também à filosofia, à metodologia do GPTW, tá, aproveitando aqui para trocar uma ideia, assim, que são as práticas de excelência de gestão, né.
Então, não sei se a gente está meio se encaminhando para o fim aqui do nosso papo, porque a gente podia ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso, né, Camila? Não, temos mais uns 10 minutinhos aí, podemos continuar. Porque assim, ó, eu anotei aqui para compartilhar algo, o que eu acredito, assim, que é importante para uma boa empresa, sabe? Que é importante considerar para a gente ter, então, um clima e uma cultura organizacional legal, né? Então, eu acho assim, uma boa empresa que está alinhada, né, com a sua cultura e o seu clima, ela contrata focada na cultura, né? Ela tem isso que a gente falou anteriormente, aí quem chegou agora, né, busca lá que a gente estava conversando um pouco sobre onde tudo tem que começar, né, para a gente conseguir desdobrar em ações. Ela recebe bem o funcionário, né, seja da forma que for, como é que é, presencial, analógico, online, ela recebe bem o funcionário. E se é híbrido, ela olha para esses dois modos, né, e dá conta desses dois modos, tá? Ela fala a verdade e escuta com atenção, que é um pouco disso que a gente falou, né? O que eu digo é o que eu pratico. E eu procuro escutar se está tudo andando bem, como é que estão as coisas, até para fazer, né, para desenvolver os pontos de melhoria, né? Eu até anotei como é um ponto, mas eu entendo que isso é quase uma consequência. E com isso a gente inspira as pessoas, né? Porque como humanos, quando a gente pode confiar e acreditar em alguém, a gente se inspira, né? Pode pegar qualquer área da tua vida, seja no amor, na religião, quando tu vê que tu tem nível de confiança, tu te inspira, tu te entrega, né? E tu vai. Então, às vezes a gente fala do tópico engajamento e eu fico pensando, meu Deus, mas esse nome tão corporativo para mim é uma coisa tão humana, né? Então, assim, engajar significa que tá andando tudo bem e tá tudo certo e tá dando match para os dois lados, sabe? Se eu fosse falar de uma linguagem mais simplória, sabe? Enfim. Exato. Tem mais alguns aqui, eu acho que é quem negócios, né, corporações que estão cuidando e respeitando a diversidade, que hoje, graças a Deus, isso está muito em voga, assim, ó, viva as diferenças, né, e não quer dizer que eu tenho que concordar com toda a diferença. Eu tenho meus conceitos, o que eu não posso ter é pré-conceitos. Exato, exatamente. Né? É uma empresa que desenvolve os profissionais, que dá esse espaço, seja investindo, seja em conjunto, seja co-criando, mas que tem esse espaço de desenvolvimento humano e profissional. Como tu disse aí em algum momento, que agradece pelo trabalho, que celebra as conquistas e que reconhece e compartilha de forma justa os resultados. Aí eu não, né? Você tem PPR, né? Participação dos resultados, enfim, você compartilha. Não, a gente não tem. Então compartilha o reconhecimento, os elogios, mas tenha momentos valorosos das. Exatamente. Deu uma travadinha para a Nath, para mim. Mas é exatamente isso, você aproveitar o que você tem de bom para que você possa trazer o colaborador para perto, né? O engajamento, ele é uma conquista. Você não engaja só porque você está indo trabalhar, né? Você engaja porque você fez por merecer, você deu o exemplo, você trouxe o colaborador para perto de você. E aí você consegue trazer esse engajamento, esse momento de aproximação para um dia a dia, porque você é o exemplo. Eu costumo dizer isso frequentemente, né? O líder, ele é um exemplo. Ele é a pessoa que está ali para que você copie, né? Para que você se inspire. Então,
Quando a gente tem uma liderança próxima, humana, uma liderança que ela é envolvente, você tem um engajamento. Nath, deu uma travadinha, você pode terminar, mas eu Mas estava exatamente que eu estava concordando já exatamente isso conectei que você estava contigo, falando. O engajamento, uma coisa, ele é uma conquista. Você tem que conquistar o seu colaborador. O engajamento não é só porque você está lá trabalhando todos os dias, acessando lá as coisas, que você engaja. Né? O engajamento ele deve ser conquistado. Tá dando um delayzinho, que é o contato primeiro que a pessoa tá dando um delayzinho aqui na volta para mim, mas eu peguei tu falando sobre liderança pelo exemplo, né? Que daí é um assunto que, enfim, é a minha crença, né, pessoal. Enfim, eu acredito que se você é gestor e não tem, e quer ser reconhecido como um líder, e não tem um perfil servidor de servir o time, o grupo, enfim, e querer, né, trabalhar em cocriação, enfim, vai ficar mais difícil para sua carreira. Principalmente, né, hoje em dia que as novas gerações assim têm muito líder, querem um líder mais mentor, né, mais junto, mais compartilhando, enfim, né. Então, eu não sei se eu perdi alguma coisa aí, né, se eu estou conectada aí contigo, mas acho que de modo geral, né, tem muita liga, clima, cultura, endomarketing, todas essas ações aí da área de people, junto com os gestores. O mundo é compartilhado, o mundo é em conjunto, a gente precisa tá mais fazendo costuras e colchas de retalhos e unindo forças, né, do que trabalhando no mundo individualista, né, ou do nosso próprio ego. Isso, né, tá muito distante já. Então, eu espero que todos aqui cada vez mais engajem mais e tenham cada vez mais matches, né, trabalhando mais sintonizados e mais conectados no ambiente, que se sintam mais pertencentes, né? E aí, para finalizar aqui minha contribuição, né, Camila, eu queria dizer uma frase que eu ouvi, né, nesse RH Leadership da Experience e da Startse, que foi um especialista em gestão de cultura, e vou citar o nome dele, né, porque eu estou trazendo uma informação que veio dele, que é o Gui Marbach, que ele falou assim, que os dois grandes pilares da cultura, né, que ele acredita, e eu concordo com ele, por isso que eu até estou citando, é que a cultura ela tem que ter, para ela existir assim de uma forma mais sólida, enfim, ela tem que ter conexão com a verdade, né, do que esse dono do negócio ou desse fundador acredita, e essa cultura tem que promover a liberdade de expressão genuína das pessoas sem medo. Porque se não tiver, né, esse espaço para as pessoas pertencerem, participarem, ou de imediato ou com o tempo algo não vai dar certo, né? Então eu achei bem interessante e queria trazer essa contribuição aí para a gente. Exato. É isso aí.
Camila, eu acho que o pessoal não está ouvindo a tua fala aqui. Não sei se vale a gente encerrar para guardar o conteúdo até aqui, não sei. Eu não estou te ouvindo. Perfeito. Olha aqui. Pronto. Agora sim. Acho que deu um delayzinho aí. Então, a conclusão era exatamente dessa, né? O ambiente, o clima e a cultura, eles servem exatamente para você conseguir medir o seu grau de engajamento e de felicidade dentro do ambiente corporativo, dentro da empresa. Então, tanto é parte dessa construção da cultura a empresa ter essa relação verdadeira e sincera com o colaborador, como o colaborador também ter essa relação sincera e verdadeira com a empresa, né? O diálogo aí é muito importante, esse canal de comunicação, ele é muito importante. Mas também a gente se propôs a encerrar um pouquinho antes do meio-dia para não chegar muito em cima da hora do almoço para ninguém. Então eu queria muito, Nath, te agradecer. O papo de hoje foi mais uma vez, sempre quando a gente conversa, ele é muito rico, ele é muito gratificante. Acho que a gente conseguiu passar para as pessoas uma boa percepção da importância do que é ter uma cultura bem construída e estruturada e essa medição constante do clima da empresa, né, da temperatura ali que tá o clima da empresa e ter esses canais de feedback constantes, né, para que isso possa ser uma melhoria contínua, né? A cultura ela é muito embasada lá nas raízes, mas o clima ele é uma construção orgânica constante. Então, muito obrigada mais uma vez, Nath. E a gente vai falar provavelmente muitas vezes ainda sobre assuntos relacionados à gestão de pessoas, lideranças, comunicação interna e endomarketing. Imagina, eu que agradeço, obrigada. E fica aí nosso contato, né, Camila? Quem quiser precisar aí de apoio nas ações de endomarketing, comunicação interna, Camila aí, né, pessoal que está aqui ouvindo da minha rede, é super referência nisso, super autoridade. E clima e cultura, quiserem ajudar a construir, desenvolver, tratar, enfim, estou à disposição, fica aí os meus contatos. Obrigada e bom dia para todo mundo. Muito obrigada. Até a próxima, Nath. Um beijo, tchau, tchau para todo mundo. Beijo, tchau, tchau.